Mas foi contra a Chapecoense. A gente viu o Corinthians ontem perdeu para o Coritiba em casa. Então, é comemorar, apoiar e ficar de olho, né? Ficar de olho, cobrar, as redes sociais estão aí para isso, mas vamos aproveitar a liderança. O choro é livre. Uma campanha incrível nesse início de Brasileirão, 4 vitórias e um empate, a melhor defesa, apenas 2 gols sofridos, e há muito tempo isso não acontecia. Quando eu digo time grande, supera tudo, que o São Paulo é gigante. Caramba! O que esse Marcos Antônio está jogando, esse menino, é uma grandeza, né? Deu assistência. Ele salta aos olhos. Ontem o Roger quis fazer alguns elogios a ele. Não é só você, Roger, todo mundo elogiando o Marcos Antônio, que realmente faz uma diferença nesse time do São Paulo. Trio São Paulino, o sorriso estampado, escancarado. Fala, torcida tricolor, como vocês estão? Gustavo aqui, sou de Barreto, sou do interior de São Paulo e nosso tricolor tá nas cabeças. Segue o líder. Quanto tempo que a gente não falava isso? Chegou o nosso momento. São Paulo ganhou de 2-0 da Chapecoense ontem com a estreia do Roger Machado. E vamos ver o que a mídia tem falado. A mídia literalmente está se rendendo a São Paulo, gente. Essa é a verdade, entendeu? Então deixa o seu like, se inscreve aí. Se não se inscrever, não é tricolor de verdade, hein? Mais enrolação, bora pro vídeo. Assumiu a liderança do Brasileirão foi o São Paulo, do estreante Roger Machado. Marina Buffon estava no Canindé e traz todos os detalhes para você. A estreia perfeita existe? Eu penso que sim, na verdade foi a grande motivação desse primeiro jogo, né? Acabar essa rodada em primeiro lugar. Pois é, o Roger Machado chegou e o São Paulo venceu a Chapecoense por 2-0. E com a derrota do Palmeiras, o tricolor é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Senhores, nós temos que ter a capacidade, mesmo tendo um time muito técnico, de se adaptar ao que o jogo pede. De fato, a chuva resolveu cair pesada durante toda a partida e o São Paulo teve as melhores chances no primeiro tempo. Mas foi na segunda etapa que os homens de frente se mostraram para o novo comandante. Com o cruzamento de Marcos Antônio, Luciano estufou as redes com 1 minuto. Já aos 14, após jogada trabalhada, Caleri marcou seu 8º gol na temporada e definiu o placar. O machadismo começou com o pé direito, sem mudanças mirabolantes e garantindo, nesta sexta-feira 13, um dia de muito desejo de sorte para o restante da temporada. As arrancadas no começo da competição são muito importantes. São muito importantes para que tu mantenha acesa o desejo de ser campeão. Eu preciso manter nessa busca da conquista do torcedor sempre, diariamente, e vai acontecer com bastante trabalho. Legal, é a defesa menos vazada do São Paulo. Nas primeiras 5 rodadas sofreu só 2 gols, o Garrafa. São Paulo, Bahia e Mirassol, os únicos invictos do Campeonato Brasileiro. São Paulo ontem fez lição de casa na estreia do treinador, como bem disse o Alex anteriormente, sobre Renato Gaúcho. Na estreia do treinador sempre parece que há uma motivação a mais, né? Há uma mobilização. Uma mobilização, essa é a palavra. E o São Paulo fez lição de casa. É bem verdade que o São Paulo é o líder com esse tropeço do Palmeiras, mas eu não me iludo. Se a gente for fazer um levantamento da sequência de jogos do São Paulo, que vem Bragantino pela frente, depois tem Cruzeiro, tem Atlético Mineiro, tem Palmeiras. É uma sequência muito dura do Campeonato Brasileiro e acredito que o São Paulo não tenha fôlego. Entendam o que eu vou falar, não quero tirar o mérito, a liderança está aí, mas não dá para acreditar no São Paulo com esse elenco ter fôlego até o final para brigar pelo título. Acho que no máximo briga por uma Copa Libertadores da América. Não sou tão pessimista quanto o Crespo, aquela história de 45 pontos, mas também não sou tão otimista a ponto de olhar para a tabela agora e falar que o São Paulo vai brigar pelo título. Fez a lição de casa, jogou, entre aspas, em São Paulo, né, no estádio do Canindé, e venceu a equipe da Chapecoense. Até porque vai ter a Libertadores também, né, Alex? Aí são várias frentes. Sim, aí vai desgastar. Tem Copa do Brasil também chegando daqui a pouco. Enfim, o São Paulo tem que aproveitar esse momento, na verdade, né? 5 jogos, 4 vitórias. Não tem Libertadores não, Alex, é Sul-Americano. O calendário é a mesma coisa, né? É outra competição, mas é o calendário igual. E o São Paulo tem que aproveitar essa fase de 4 jogos, 4 vitórias e 1 empate em 5 jogos para se manter com essa confiança, porque de fato o Garrafa tem razão. O elenco do São Paulo, se a gente olhar como um todo, não é um elenco para ser campeão brasileiro, mas
No futebol, nem sempre as coisas que parecem ser lógicas acontecem e se confirmam, né? Quem diria que o Mirassol, ano passado, estaria na fase de grupos da Libertadores esse ano? Ninguém. Quando começou o campeonato, todo mundo colocava o Mirassol como um candidato ao rebaixamento. Está na Libertadores. Então, por que o São Paulo, que é um gigante, não pode se superar e o Roger extrair aí o melhor de cada jogador e fazer talvez o melhor trabalho da vida dele? Tudo pode acontecer, mas a tendência pelo elenco atual do São Paulo é de que ele tenha que brigar muito para se manter lá na frente. E põe muito aí nessa conta, né? Tem que brigar muito, porque não pela qualidade técnica dos jogadores, Alex. A grande questão para mim é um elenco curto. São competições importantes, né? O brasileiro, principalmente, com esse aspecto de rebaixamento, tem que se ter essa preocupação. Só que o começo é bom. Vai dar tranquilidade, mas a hora que começa a funilar, tem Sul-Americana aí, tem Copa do Brasil, o elenco fica muito curto, além do que teremos logo, muito em breve, uma outra janela de transferência, né? Desse São Paulo, que é o nosso primeiro assunto de hoje. Que São Paulo é esse? Aonde vai o São Paulo? O São Paulo disputa realmente esse campeonato com objetivo de título? Objetivo evidente que vai ter pelo tamanho do São Paulo. Os sonhos, evidentemente, que todo torcedor precisa ter, porque a gente está falando de São Paulo também. Mas será que em algum momento haverá choque de realidade? Será que em algum momento o torcedor do São Paulo vai se ver confrontado pela longa estrada, pela temporada que pode exigir um pouco mais desse grupo? A Lelozete pegou a temperatura de ontem, amigo. Lino, a sugestão que eu dou para o torcedor do São Paulo é o seguinte: em vez de se preocupar com a 38ª rodada, curta a 5ª rodada e o mérito inegável que o São Paulo teve até aqui. Porque discutir o futuro, a gente vai inevitavelmente ter que dizer que os elencos que têm maior condição de disputar o título no final são os de Palmeiras e Flamengo. Mas o São Paulo teve um mérito inegável até aqui. Num calendário inédito, que coloca o Campeonato Brasileiro junto com estaduais durante um período e que transforma esse início de brasileiro numa coisa menos óbvia, mais aleatória do que o campeonato tendia a ser nos últimos anos, nessa parte do ano, o São Paulo pontuou e vem pontuando e vem conseguindo boas atuações. E esses pontos serão fundamentais para o São Paulo, seja qual for o objetivo. Se o objetivo do São Paulo for campeão lá no final, esses pontos vão ter sido importantes. Se o objetivo for não cair, como se imaginava em janeiro, graças aos problemas que o São Paulo passava, esses pontos também vão ser importantes. Então, o mérito do São Paulo até agora é pontuar e conseguir boas atuações. Vinha fazendo isso com o Crespo, ontem fez na estreia do Roger. Primeiro tempo muito truncado, gramado muito ruim, porque chove em São Paulo há dias. Chove forte, chove muito forte, chove fraco. E ontem choveu durante todo o jogo e no primeiro tempo teve um momento de chuva forte. Foi difícil jogar. E no segundo tempo, o São Paulo monta um time mais aproximado, com mais jogo pelos lados, jogadores se agrupando mais pelos lados do campo, especialmente pelo lado direito. Consegue esse gol muito rápido no primeiro, segundo minuto do segundo tempo. Lançamento espetacular do Marcos Antônio, finalização excelente do Luciano, como a gente costuma ver. E aí o jogo passa totalmente para o domínio do São Paulo, que vai fazer o segundo gol, que podia ter feito o terceiro com bola na trave, que fez o terceiro anulado, bem anulado por impedimento. E a Chape só esteve confortável no campo por uns 10, 15 minutos no primeiro tempo, talvez 20 ali. Do meio do primeiro tempo em diante, o jogo foi de domínio do São Paulo, com destaque para essa dupla que o Grafite citou, que para mim é um trio, porque o Bobadilla também é um ótimo jogador e também tem tido excelentes atuações. Olha como o time está agrupado, você vê as jogadas acontecendo, fluindo a partir da aproximação de jogadores de muito boa técnica, e aí é um bombardeio. A Bobadilla, uma, o Wendel, duas, e o Bobadilla, 3 no travessão. Então foi uma pressão muito forte, já estava 2-0 aí, é uma vitória merecida. E, evidentemente, hoje a gente não pode adivinhar o futuro, né? Eu acho que quando o campeonato se estabilizar, os dois principais elencos do Brasil vão sobressair, os de Palmeiras e os de Flamengo. Agora, o que o São Paulo vai construir até lá pode ser muito importante para toda a temporada. E, de repente, se o São Paulo conseguir manter os seus jogadores saudáveis, que para mim foi o grande problema da temporada passada, o São Paulo nunca teve um elenco ruim. A questão é que esse elenco não existia na prática. Os principais, sempre quando precisavam, tinha um que era a peça principal, machucava. Outro machucava, de fato. Ou todos ao mesmo tempo. Ou todos, concordo demais, concordo demais. Então, se ele conseguir manter esse elenco inteiro saudável, se ele tiver Marcos Antônio por 30 rodadas, Lucas por 30 rodadas, Caleri por 30 rodadas, Luciano, Daniel, o time vai brigar por alguma coisa melhor do que brigou ano passado, muito provavelmente. É a história da química, né?
quando você olha, Grafite, um time como o do São Paulo, com o elenco que tem, no mínimo você sabe que tem qualidade individual. Esse acerto coletivo vem a partir de confiança, de boas ideias de treinador, de ambiente. Isso tudo se constrói, né, cara? Isso aí se constrói. Eu acho importante foi o quê? A equipe não se deixou levar por aquilo que acontecia na parte institucional do clube. O Crespo conseguiu blindar um pouco tudo que acontecia no clube naquela época e conseguiu trabalhar e desenvolver a equipe bem. Recuperou jogadores importantes, estando bem fisicamente, tecnicamente. Eu estou com a Alê também. O final da temporada vai dizer. A gente sabe que o elenco do São Paulo não é um elenco tão robusto como o de Palmeiras e como o de Flamengo. Mas tem que curtir esse momento, curtir essas atuações, dar confiança para o treinador. Agora, acho que o mais importante é passar confiança para o Roger do que propriamente para os jogadores. Que confiantes os jogadores estão. O Roger precisa de confiança também, autonomia para poder trabalhar e desenvolver o trabalho dele num ambiente tranquilo. Uma campanha incrível nesse início de Brasileirão, 4 vitórias e 1 empate, a melhor defesa, apenas 2 gols sofridos, e há muito tempo isso não acontecia. É legal para o técnico Roger Machado, que fez a sua estreia no time, ele que substituiu o Hernan Crespo, que ninguém entendeu até esse momento porque foi demitido. O Roger não tem nada com isso, torcida, muita gente torcendo o nariz para a contratação do Roger Machado. E olha, é sintomática a demissão do Crespo. No final da partida, foram conversar com o Caleri, um dos principais jogadores do time, um dos líderes do elenco do São Paulo, e ele dedicou a vitória ao técnico demitido, o Hernan Crespo. Enfim, tomara que o São Paulo consiga aí um ano melhor do que teve e que as suas relações entre jogadores, direção, torcida, enfim, que tudo se normalize. Por enquanto, é só curtir. São Paulo, novo líder do Brasileirão. A gente faz uma campanha incrível nesse início de Brasileirão, 4 vitórias e 1 empate, a melhor defesa, apenas 2 gols sofridos, e há muito tempo isso não aconteceu. Tem muita gente ainda que, pelo fato do São Paulo estar numa crise política e crise financeira, anda dizendo que São Paulo hoje é um time pequeno. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer quem é o São Paulo. É para se empolgar? É. Fazia tempo que a gente não se empolgava. É para sonhar? É. Temos um time ruim? Não. Temos um time competitivo? Sim. Então, nosso papel como torcedor é apoiar o time, independente de quem esteja no comando. É o São Paulo que está jogando, independente de quem esteja dirigindo o clube, está de olho, mas não dá para dizer que o São Paulo hoje é um time pequeno, como tem muita gente falando, porque vive uma crise política, uma crise financeira, uma crise estrutural. Não. São Paulo é grande. Grande não, São Paulo é gigante. Vamos aproveitar, né, essa liderança. Eu acho que já falei várias vezes, apesar de todas as dificuldades desse elenco, esse elenco merece. O Caleri voltou muito bem dessa lesão, é um cara que se entrega bastante. O Luciano, né, sendo um dos grandes artilheiros do São Paulo. Marco Antônio jogando muito, nesse meio campo funcionando bem, com Marcos Antônio, Bobadilla jogando muita bola, um time bem consistente. Mas foi contra a Chapecoense. A gente viu o Corinthians ontem perdeu para o Coritiba em casa. Então, comemorar, apoiar e ficar de olho, né? Ficar de olho, cobrar, as redes sociais estão aí para isso, mas vamos aproveitar a liderança. O choro é livre. Tem muita gente ainda que, pelo fato do São Paulo... Do líder? Não, do Inter não, hoje não, por favor. Líder? Não. Então eu quero ver a entendi tabela. do Inter, ó. Quer falar do líder? Agora! Inter e Chapecoense. Inter e Chapecoense, não São Paulo e Chapecoense. O Inter na sua cabeça, o Inter na sua cabeça, bebida. Eu vou falar pra vocês que eu tô tão desanimada, tão baixo astral, tão indignada, tão sofrida, tão machucada, que eu quero ver meus amigos felizes. E o trio São Paulino do programa hoje estará impossível. Cicinho é a amostra. O São Paulo bateu a Chape por 2-0 na estreia do Roger, dominou o jogo e nem o apagão, nada disso impediu o São Paulo de ser líder da Série A.
Na volta ao Canindé após quase 13 anos, o São Paulo tinha como principal novidade esse cara aí. A empolgação dele, nem tanto da torcida. Diferente dos jogadores, o nome do técnico foi entoado sem tanta força. Diferente da chuva, que chegou para arrebentar na zona norte de São Paulo, tanto que com 10 minutos de jogo, a bola já começava a não rolar legal. Mesmo assim, veio a primeira finalização, Bobadilha de fora para longe. A resposta da Chapecoense veio em lance de perigo com Everton, afastado pela zaga São Paulina. Luciano e Caleri em conexão. O camisa 9 para o meio, mas nem Lucas e nem Bobadilha conseguiram marcar. Aos 36, Lucas Ramon foi esperto para arriscar de fora e exigir ótima defesa de Léo Vieira. O São Paulo ensaiava uma pressão. Marcos Antônio teve a chance e foi bloqueado. Na sequência, Danielzinho bateu para fora. Luciano também teve sua chance. Mais uma vez, o tricolor esbarrou no goleiro da Chape. Rafael também fez sua defesa importante antes do intervalo. Não fosse ele, aliás, Everton poderia ter inaugurado o marcador para os visitantes. Na volta do intervalo, o São Paulo veio com tudo e abriu o placar logo no começo. Luciano aproveitou o cruzamento de Marcos Antônio e mandou para a rede. E teve mais aos 14. Um belo gol coletivo, por sinal. Marcos Antônio para Luciano, dele para Bobadilha. O volante fez boa jogada e ela foi para Caleri. Do camisa 9 para a rede, 2-0. Hoje o Marco, eu abracei ele no campo e falei que ele jogou de terno. Né? Jogou muito. Né? Eu não conseguiria destacar apenas o Marco só, porque teve outros destaques importantes, né? O Caleri com gol, o Luciano com gol, né? O Daniel controlando o meio como ninguém, né? A minha defesa muito bem posicionada, mas o destaque ali do meio campo na figura do Marco foi muito importante. Aos 19, mais oportunidades. Bobadilha, Wendel e Bobadilha. A trave e o goleiro Léo Vieira impediram mais um. Normalmente, quando uma equipe ela troca de técnico, ela tende a ser mais agressivo. Eu vi um São Paulo muito mais agressivo que normalmente nos outros jogos. Marcos Antônio até ampliou aos 26, mas o árbitro Lucas Casagrande anotou impedimento. Aos 31, queda de energia, mas ela voltou para ver a Chape tentar o de honra e o fim de jogo no Canindé. A reação do torcedor, né, eu acho que foi rápido. A minha geração, né, eu não consegui jogar no São Paulo, né, porque tinham muitos laterais esquerdos, né? Mas hoje poder ter o nome gritado pela torcida do São Paulo, isso me deixa muito feliz. 4 vitórias em 5 jogos. O São Paulo ainda não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, na estreia do técnico Roger Machado, assumiu a liderança do Brasileirão de forma isolada, condição que não alcançava desde 2020. Essa, na verdade, foi a grande motivação desse primeiro jogo. Né, acabar essa rodada em primeiro lugar. Eu acho que foi uma estreia bem importante. Toda estreia com vitória, ela gera tranquilidade, né? E que a gente continue procurando alternativas, né? Porque o ano é longo, né? Essa temporada está dividida em 2 momentos, né? E a gente precisa planejá-la muito bem. Mudem as cores do cadeirão. Mudem as cores do cadeirão. O cadeirão você já caiu e despenca do primeiro para quarto. O Palmeiras ele cai é um elevador, aqueles de parque de diversões. Você não vai sair, você vai despencar daí. Você não vai sair, você vai despencar daí. Eu quero que vocês preparem uma cadeirinha de bebê para mim e pro Marcos. Eu sei que eu tenho que conquistar a confiança do torcedor. Eu sei. Né? Mas nunca foi diferente. Sim, eu fiz isso ontem, velho. Sai daí, Cici. Eu fiz isso ontem. Aqui vai ser líder, ó. Vai empatar e machadada na chave. Cadeirão triplo amanhã. Bom, torcida tricolor, o São Paulo é líder do Brasileiro. É o começo do campeonato. É o começo do campeonato, mas ninguém liga. Vamos aproveitar, vamos viver esse hoje, entendeu? São Paulo tem jogado bem, tem jogado de uma maneira mediana, tem mantido o nível. Contra o Palmeiras, o time mudou.
realmente a gente sentiu muito, e o Palmeiras é um adversário muito difícil. Mas no brasileiro a gente tá muito bem, e a gente tá jogando como o brasileiro tem que ser jogado, entendeu? Mantendo o nível. Fora de casa você não pode perder, você tem que empatar. E dentro de casa você tem que ganhar. A gente mantendo esse nível tá ótimo, entendeu? Então, gente, vamos aproveitar. Só relaxa. Vamos zoar os amigos, vamos zoar todo mundo, entendeu? Que isso é muito difícil de acontecer. E Roger na cabeça, vamos continuar apoiando o cara, e não tem nada a ver com todo esse rolê da diretoria. Nosso time tá bem demais. E obrigado por ter ficado até aqui. Foi um dia de mais zoeira, mais brincadeira nos programas. Mas tamo junto. Deixa aí seu inscrever, deixa seu like. Comenta aí embaixo se você já zoou seus amigos, onde você ouviu o programa de hoje. E até o próximo. Grande abraço, DNA Tricolor. Tchau, tchau.